Uma grande pergunta que reside no coração de muitas pessoas hoje: sou ou não sou batizado com o Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito válida, porque hoje, infelizmente, não se ensina mais a buscar os dons do Espírito Santo. Esse ensino fugiu das igrejas. Culpa dos líderes hoje, dos pregadores que não pregam mais sobre essa doutrina tão necessária para os nossos dias. Por quê? Porque ser batizado com o Espírito Santo é ser empoderado para Deus, para fazer aquilo que nós devemos fazer depois que somos selados com o Espírito Santo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque são dois eventos diferentes. São duas circunstâncias diferentes. Nós podemos até dar outros nomes, mas são dois eventos diferentes. E é isso que nós vamos falar hoje no nosso Take 5. Atos, capítulo 8, versículo 14. Aliás, todo o capítulo 8 de Atos vai evidenciar exatamente esse acontecimento em dois momentos diferentes. Nós vamos ver que as pessoas ali de Samaria aceitaram Jesus, pessoas se converteram, pessoas abraçaram a fé, como por exemplo Simão, um cara que era mágico na sua época ali em Samaria, e era um cara inclusive até confundido com alguém que servia a Deus. E esse camarada abraça a fé e ele vai dizer: olha, eu quero ser batizado com o Espírito Santo também. Interessante nós evidenciarmos isso e mostrarmos que hoje as pessoas não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. Cresceu-se o ensino de que não devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. E aqui eu vou ousar dizer que esse ensino é um ensino satânico, é um ensino demoníaco, porque o diabo sabe que a capacitação com o Espírito Santo é o empoderamento de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos servir melhor ao Senhor. O batismo com o Espírito Santo ele está relacionado com as obras, ele não está relacionado com a salvação. Ou seja, eu não sou mais salvo ou menos salvo se sou ou não batizado com o Espírito Santo, porque a Bíblia deixa isso muito claro. A salvação está relacionada com a fé. Quem crê será salvo. Ponto. Isso não vai mudar. Agora, uma vez salvo, como eu vou servir essa salvação? Como eu vou responder a essa salvação? E é essa resposta que nós vamos encontrar aqui na palavra. A partir do versículo 14, no capítulo 8 de Atos, vai dizer assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, de que Samaria recebera a palavra de Deus, ou seja, Samaria aceitou, o povo de Samaria estava aceitando a Jesus. Mas olha só a continuação do texto. Enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Eles haviam crido na palavra, eles creram na pregação, foram embora para casa, alegres, aceitamos Jesus, Jesus é o nosso Salvador. Mas e agora? E daqui para frente, como é que vai ser? Eles não tinham o Espírito Santo para esse depois. E é o que está acontecendo hoje em muitas igrejas. As pessoas vão e voltam da igreja e continuam suas vidas como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque não são empoderadas com o Espírito Santo. Não são nem ensinadas a buscar o Espírito Santo. E aí o texto vai continuar, que oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, foram batizados nas águas, aceitaram Jesus, passaram por todo aquele ritual inicial, toda aquela liturgia inicial, mas não estavam prontos para continuar. Então o batismo com o Espírito Santo é a capacitação de Deus para a gente continuar servindo ao Senhor melhor. E é isso que Paulo encontra lá em Atos capítulo 19, quando ele vai para Éfeso. Quando ele chega lá, ele encontra pessoas que haviam crido no Senhor Jesus, pessoas que haviam sido batizadas no batismo para arrependimento, mas Paulo vai impor a mão sobre eles e eles vão ser batizados, e ali eles oravam em outras línguas, que é um dos dons, são muitos os dons do Espírito Santo, dons de capacitação intelectual, por exemplo, de sabedoria, de conhecimento, de discernimento bíblico, dons de fé, dons de fazer curas extraordinárias, de milagres e maravilhas. E é isso que está acontecendo aqui. E ele vai continuar aqui no versículo 17. Então lhes impunham as mãos e estes recebiam o Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo era passado pela imposição de mãos. É necessário que nós busquemos e recebamos o Espírito Santo pela oração daqueles que já têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é um derramamento de poder de Deus para a nossa capacitação. Por isso Paulo vai dizer que as nossas obras serão provadas no fogo. Serão salvos? Sim. Sem obras? Sim. Mas
Há pessoas que receberão seu galardão porque as suas obras serão provadas pelo fogo e elas não se queimarão. Que obras são essas? São obras produzidas através do batismo com o Espírito Santo. Que Deus possa produzir no seu coração o desejo, a ardente vontade de buscar o batismo com o Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus.